Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, eu sou o Guilherme Dorigatti, nós damos sequência à nossa programação, dessa vez para falar sobre estimativas da produção brasileira de milho para essa safra verão e também já para a próxima safrinha, segunda safra. Para conversar com a gente sobre esse assunto, ajudar a gente a entender o que a gente pode esperar dessas próximas safras, a gente recebe aqui a Ana Luísa Lodge, ela que é analista de mercado da Stonex, já está aqui conosco por vídeo, então seja muito bem-vinda, Ana Luísa, é um prazer tê-la aqui no Notícias Agrícolas. Obrigada, o prazer é meu. Ana, vamos começar falando sobre a safra verão, né, que é essa que está se desenvolvendo nesse momento. O que os números levantados pela Stonex podem trazer para a gente sobre essa safra verão de milho aqui no Brasil? A gente divulgou, né, os nossos números para a estimativa de safra do Brasil, de milho, e para a safra verão a gente trouxe uma redução na perspectiva de produção. A gente está esperando uma safra de 27,1 milhões de toneladas, né, pouco acima de 27 milhões de toneladas, o que representa um recuo em relação ao nosso último número, que foi divulgado em setembro, quando a gente divulgou perto de 28 milhões de toneladas, 27,9 milhões de toneladas, né? Esse recuo ele foi motivado pela revisão dos números no sul do Brasil, de Santa Catarina e Rio Grande do Sul, com destaque para o Rio Grande do Sul, que tem o potencial de ser o maior produtor de milho no verão, mas que vem sofrendo com o clima e com períodos de sem chuva, né, mais secos, e que tem afetado o desenvolvimento da safra de milho. E aí, se a gente comparar isso com a última safra verão, a gente tem que tipo de cenário? Em relação à última safra de verão, por enquanto a gente estima um crescimento, né, da produção. O nosso número para a safra verão do ano passado, a safra verão 19/20, ficou em 26,2 milhões de toneladas. O ano passado a gente também teve problemas de clima em algumas regiões, com destaque também para o Rio Grande do Sul, o que afetou o potencial produtivo do milho na primeira safra. E aí, para compensar isso, a gente registrou um aumento expressivo na área cultivada nessa safra verão, né? Na safra verão a gente não está com uma área com aumento de área expressivo, não. A gente espera um aumento pequeno. A gente aposta no aumento muito grande para a safrinha. E aí, entrando agora nessa parte da safrinha, Ana, falando dessa próxima safra, essa segunda safra que vai ser plantada aí no ano que vem, o que a gente pode esperar? Você já adiantou aí esse aumento expressivo na área cultivada. Sim, realmente a gente está com um cenário do milho no mercado doméstico de preços muito fortalecidos, né? O que acaba sendo um incentivo para o produtor plantar mais milho no inverno, que é a nossa principal safra atualmente, é a segunda safra, é quando o Brasil produz a maior parte do milho. E a gente trouxe a primeira estimativa para a produção da safrinha 2020-21, esperando uma área aí de 14,6 milhões de hectares, né? Um aumento expressivo em relação à safrinha deste ano, a safrinha que a gente viu agora, né, que foi colhida recentemente, que a gente estava com uma área de 13,45 milhões de hectares. Então, realmente, é um aumento aí de mais de 1 milhão de hectares que a gente está esperando, pela intenção do produtor de realmente plantar mais milho depois da soja, né, depois que a soja for colhida no começo do próximo ano. E aí, diante desse aumento, a estimativa de produção também aumentou bastante para essa próxima segunda safra, né? Sim, a gente está estimando uma produção da safrinha em 82,3 milhões de toneladas, né? Considerando uma tendência para a produtividade, é claro que o clima para a safrinha ele é muito acompanhado, porque a safrinha já é mais arriscada do que a safra de verão, e desse ano a gente teve alguns atrasos aí no início do plantio da soja, o que deve apertar a janela de plantio do milho safrinha no próximo ano, mas sim a gente tem um potencial de ter uma super safra, desde que o clima ajude aí no ano que vem. E aí, Ana, esse atraso no plantio da safra verão que pode impactar na janela para a safrinha, ele já foi computado nessa estimativa de vocês ou esse número inicial ainda não contabiliza esse possível atraso? Não, ele já contabiliza sim, né? Quando a gente tem atrasos,
na soja ou no milho, o que acontece é que o produtor ele consegue avançar muito rapidamente no plantio, né? Então, por exemplo, na soja, o produtor está recuperando dos atrasos agora e tem concentrado muito o plantio. Então, de uma semana para outra, a gente vê avanços significativos no plantio. O que acontece é que quando a gente concentra muito a safra, a gente pode enfrentar um risco maior, porque se a gente tiver qualquer problema climático lá na frente, afeta uma maior parte das lavouras na mesma fase de desenvolvimento. No próximo ano, quando a gente for plantar a safrinha, o produtor também ele deve fazer um esforço para plantar o máximo aí do milho na melhor janela, para não atrasar, né? Claro, dentro do possível, porque a soja teve alguns atrasos, porque o milho safrinha ele é plantado logo antes do nosso período seco. Então, quanto antes ele for plantado, diminui os riscos aí de faltar água, porque o Brasil, em grande parte do Brasil, a gente tem um período de seca muito prolongada, que começa aí entre final de abril e maio, né? Depende da região. Então, o produtor ele deve conseguir plantar bem rapidamente no começo do ano, assim que colher a soja. Então, por enquanto, por mais que a gente possa ter aí uma janela apertada de milho, a gente ainda estima um cenário favorável para a safrinha. É claro que esse cenário ele vai sendo ajustado todo mês, a gente divulga uma atualização, e dependendo das condições climáticas, a gente pode mudar esse cenário se a gente vê que realmente as condições vão gerar muito atraso, que as previsões climáticas não estão tão positivas. E aí, ainda nesse ano, né, Ana, a gente deve ter a confirmação do Laninha, mudando um pouco esse regime de chuvas. É mais um ponto que o produtor precisa ficar atento nesse desenvolvimento de safrinha. Sim, né, o Laninha ele é um fenômeno que tende a trazer menos chuva para o sul do Brasil. Então, é um ponto a realmente se monitorar, principalmente agora no verão também, né, que a gente tem uma safra de milho importante, com boa parte dessa safra de milho sendo plantada no sul. Então, com certeza esse fenômeno vai ser monitorado e também no ano que vem, para ver qual vai ser o regime de chuvas, né, e qual vai ser a perspectiva de chuva, até quando as chuvas vão durar, né, vão se prolongar o ano que vem, para permitir aí o bom desenvolvimento da safrinha. E aí, Ana, com essa estimativa de mais produção para a safra brasileira de milho, como é que fica a questão de oferta de demanda, os estoques? A gente vem, né, com um cenário bastante apertado nos últimos tempos. Deve dar uma aliviada ou mesmo com esse aumento o cenário vai continuar parecido? Olha, se a gente tiver realmente uma produção grande de milho, né, porque a gente considerar esses números que eu acabei de comentar, além disso, os números da terceira safra que a Conab considera aí, né, estima de pouco mais de 1,5 milhão de toneladas, a gente chegaria a uma produção total de milho na safra 2021 acima de 111 milhões de toneladas. É um crescimento expressivo em relação a essa safra, né, a 19-20, o que poderia contribuir para dar um cenário de estoques um pouco mais confortável. A gente estima, né, com essa produção, se realmente a gente alcançar essa produção de 111 milhões de toneladas, que os estoques finais da safra 2021 eles poderiam ficar mais próximos da casa de 15 milhões de toneladas e não da casa de 10 milhões de toneladas, que é o estimado atualmente para a safra 19-20. Mas até a gente colher a safrinha no ano que vem, né, e as exportações também, que elas ocorrem no segundo semestre do ano, as exportações do milho elas são concentradas no segundo semestre do ano, então muita coisa pode mudar ainda, tanto pelo lado da oferta quanto pelo lado da demanda, né? Pelo lado da oferta a gente tem a questão da safrinha, principalmente, as questões climáticas que podem afetar a safrinha, e pelo lado da demanda, a gente tem a questão das exportações, que é uma variável aí que pode ter alterações significativas. O Brasil ele está se consolidando como um grande exportador de milho ao longo dos últimos anos. E a gente tem que ver realmente como é que o câmbio aí vai influenciar o ano que vem. Esse ano a gente, por exemplo, teve um câmbio que tem favorecido as exportações. A gente tem que ver a questão da China também, né? A China recentemente passou a comprar bastante milho dos Estados Unidos. Então a China pode ser no futuro aí um potencial comprador de milho brasileiro também. Então muita coisa pode mudar, mas sim com uma oferta
mais folgada, a gente teria espaço eventualmente para um balanço de oferta e demanda também um pouco mais confortável. E aí, Ana, pelo menos para essa reta final de 2020, o que a gente pode esperar para os preços do milho aqui no Brasil? Deve seguir nesse panorama que a gente tem visto de preços bastante sustentados? Realmente o panorama de preços ele está se desenhando aí pela manutenção de preços sustentados, né? A gente está no período de exportação, o câmbio favorece as exportações, o consumo doméstico brasileiro também ele está forte. A gente teve um impacto inicial da pandemia do coronavírus, mas depois com o auxílio emergencial, né? O consumo ele se recuperou. O etanol de milho também no Brasil ele está crescendo todo ano, mesmo nesse ano, o uso de milho para etanol vai crescer. Então, são fatores aí que alimentam uma demanda bem aquecida. A comercialização, ela está antecipada, né? A gente está com uma safra bastante vendida, essa safra 19/20, ela está aí mais de 80%, mais de 85% vendida a safrinha 19/20. Então, são fatores que contribuem para a manutenção desse cenário. Então, além disso, a gente tem que olhar para a safra de verão agora, né? A gente está tendo alguns problemas climáticos, a safra de verão ela já não é tão grande, né? A gente concentra a produção na safrinha, então a gente mesmo com estoques de passagem ao redor de 10 milhões de toneladas nessa safra 19/20, somando isso com uma safra aí ao redor de 27 milhões de toneladas no verão, a gente ficaria com uma oferta bem apertada para atender a demanda brasileira de milho até a entrada da safrinha, que é concentrada só no segundo semestre do ano. Então, o cenário está favorecendo, sim, preços sustentados do milho. Ana, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender um pouco melhor esse cenário, essas perspectivas para as próximas safras de milho aqui no Brasil. Se você quiser deixar mais algum recado ou alguma mensagem final para aquele produtor que está acompanhando a gente, pode ficar à vontade. Eu acredito que o mercado de milho, né, no Brasil, a dinâmica do mercado de milho ela mudou bastante aí nos últimos anos. A gente teve o reforço do etanol de milho, então a gente já vê um mercado se desenvolveu mais, com comercialização mais antecipada, né? A gente já não vê os preços do milho afundarem logo que começa a colheita da safrinha, como a gente via em anos anteriores. Então, realmente, a gente deve continuar vendo aí um crescimento da demanda por milho, pelo milho brasileiro, com as exportações também. Só que o Brasil, por outro lado, tem um potencial muito grande de continuar aumentando a produção. Então, eu vejo que o mercado de milho aqui no Brasil deve continuar ganhando cada vez mais importância. Ana, mais uma vez, muito obrigado. A gente já deixa aqui o convite para você voltar mais vezes e a gente seguir acompanhando as atualizações e as novas projeções aí da Stonex para a safra brasileira de milho. Muito obrigado. Eu que agradeço e uma boa semana a todos. Essa a Ana Luísa Lodi, ela que é analista de mercado da Stonex, conversou com a gente para explicar um pouquinho, traçar um pouco o panorama das projeções da agência, da consultoria para as próximas safras de milho aqui no Brasil. Safra verão e também segunda safra, a safrinha de 2021. Nas análises, nas projeções da Stonex, a produção brasileira de milho total nessa próxima safra, somando aí a safra verão, a safrinha e a terceira safra também, deve superar as 111 milhões de toneladas de milho produzidas aqui no Brasil. Isso superaria bastante a produção da última safra e também até mesmo as primeiras perspectivas, as primeiras projeções para essa produção. Tudo isso calcado numa perspectiva de aumento de cerca de 10% na produção da segunda safra, que veria estimulado por um aumento de mais de 1 milhão de hectares cultivados nessa safrinha. A Ana Luísa Lodi explicando para a gente que esse cálculo já levou em consideração um possível atraso no plantio da safra verão, que pode impactar na diminuição da janela da segunda safra. Então, para manter essa perspectiva, vai ser preciso que o produtor tenha a capacidade de plantar bastante acelerado quando ele conseguir essa possibilidade de plantar a segunda safra, plantar o máximo possível dentro da melhor janela e contar com um clima que contribua para o desenvolvimento durante todo o ciclo do cereal.
A Ana Luísa explicando que essa projeção é uma projeção inicial, ela pode ir se alterando ao longo dos meses conforme a gente for vendo as movimentações climáticas, que é basicamente isso que vai determinar se essa produção vai chegar nesses níveis estimados, ou vai ser menos, ou de repente até mais produção. A Ana Luísa destacando que diante de tudo isso, mesmo que exista essa possibilidade de uma oferta maior no próximo ano, dando uma folga a mais nos estoques de passagem, saindo de 10 milhões para talvez 15 milhões de toneladas ao final da próxima safra. Mesmo assim, o cenário segue bastante positivo para os preços do milho. Os preços aqui no país devem seguir sustentados e altos nessa reta final de 2020, também se manter altos no começo de 2021 e podendo haver alguma alteração apenas com a chegada desse volume da segunda safra a partir aí do segundo semestre de 2021. Até lá, a tendência é de preços sustentados, preços altos para o milho aqui no Brasil. Bom, eu fico por aqui, mas a nossa programação continua, então fique ligado no Notícias Agrícolas.